Olá pessoal, eu sou Michel Ferraz, eu tenho 13 anos de experiência no mercado financeiro e na Bolsa de Valores, quando eu entrei como assessor de investimento na XP em 2007. De lá para cá foram muitos cursos, palestras, aprendizado, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês ensinando a como investir na Bolsa de Valores. Eu resumi ele em passos bem simples, ele está extremamente reduzido, objetivo, para que eu não fale nada além do que o necessário, nem falte nenhuma coisa que é extremamente importante. E eu te garanto que até o final desse vídeo você vai ter conseguido abrir uma conta numa corretora e vai ter todas as informações necessárias para conseguir investir na Bolsa de Valores com consciência, sabendo o que você está fazendo. É claro que a caminhada é longa, você precisa de tempo para absorver, para evoluir como um investidor da Bolsa de Valores, mas eu te prometo que esse é um ótimo primeiro passo. Então vamos lá. Bom, o que você vai aprender nesse curso? Primeiro, por que investir? Eu acho que é uma pergunta interessante. Você está vendo amigos, conhecidos investindo na Bolsa, mas ainda tem dúvida. Então eu vou te dar aí alguns argumentos interessantes para te mostrar, né, o porquê que é interessante investir em ações. Aí a gente vai falar o que é uma ação, por que as empresas abrem capital, né? Por que as empresas lançam capital na Bolsa, por que algumas têm ações e outras não. E o que é a B3? A gente geralmente conhece ela como a Bovespa. E discorrendo rapidamente aí nessas questões teóricas, a gente vai para a prática, que é abrir a sua conta numa corretora. Então eu vou fazer aqui o tutorial passo a passo, eu vou abrir uma conta em uma corretora para mim, aqui para você ver como é que funciona. Depois disso, né, eu vou discorrer sobre o operacional da compra e venda de uma ação, né? Ok, eu abri a conta numa corretora, mas eu não tenho nem ideia onde que eu clico para comprar, onde que eu clico para vender, o que eu preciso saber para efetuar uma compra e uma venda. A gente vai falar sobre isso. E depois, como escolher uma ação. Porque você abriu sua conta na corretora, você já sabe como fazer para comprar e vender, mas você tem na Bolsa Brasileira mais de 400 ações, qual que eu vou escolher? Então eu vou falar rapidamente aí algumas estratégias de investimento de como escolher a ação, por que comprar, por que vender. E por último aí alguns cuidados, né, alguns alertas aí que são importantes que vale a pena mencionar. Beleza? Então vamos lá. Por que investir na bolsa? Nos meus cursos eu sempre começo com essa pergunta, que eu acho que é interessante a gente falar sobre ela. E a primeira coisa que muita gente, por incrível que pareça, ainda tem isso na cabeça, né, é essa pergunta aí. Bolsa de valores é loteria? É cassino? O que eu quero dizer com essa pergunta? É basicamente você coloca o seu dinheiro lá em alguma ação e torce para que ela se valorize, você ganha dinheiro, ou o contrário, se você não fizer uma boa escolha, seu dinheiro vai embora, você perde tudo. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda têm essa dúvida. Ouve falar que bolsa é especulação, bolsa é sorte, se você acertar a ação no momento, você pode ganhar uma bolada. Eu vou dizer para vocês que essas boladas, né, que vez ou outra a gente ouve falar na Bolsa de Valores, isso é extremamente raro. Assim, a Bolsa de Valores existem técnicas, estratégias para fazer você ganhar, e a questão é, o objetivo tem que ser ganhar mais do que a maioria das aplicações financeiras no mercado oferecem e tentar ganhar consistentemente ao longo do tempo. Não é questão de ficar lá e torcer para fazer uma rentabilidade de 100% de uma hora para outra. Não entre com essa visão na sua cabeça. É boa probabilidade que você vai se frustrar, beleza? Então vamos lá. Outra coisa, vou mostrar para vocês o que? A rentabilidade do investimento mais conhecido e aplicado no mercado, que, claro, né, todo mundo já sabe, é a poupança. E como que funciona o cálculo dessa rentabilidade da poupança? Falando de maneira bem simplista, ela está associada ao valor da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Eu não vou entrar em detalhe aqui, já falei isso em outro vídeo, mas a questão é, quando a taxa Selic está a menos de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic. E a nossa taxa Selic hoje, gente, ela está em 2,25% ao ano. Então, se a poupança rende 70% desse valor, quer dizer que a poupança hoje tem uma rentabilidade de 1,57% ao ano. É exatamente isso que você está vendo aí, né? Parece meio absurdo, parece loucura, mas é exatamente isso. Se você pegar R$1.000 hoje e investir na poupança, daqui a um ano você vai ter R$ 1.015,70 lá. É exatamente isso. Então quer dizer, imagina lá, você coloca R$1.000, espera um ano inteiro
para ganhar R$15,70. Cara, R$15,70 você não paga um almoço hoje. Então isso é para mostrar mais uma vez que assim, a gente precisa buscar outras opções de investimento. A poupança não é um lugar atrativo de deixar o nosso dinheiro hoje se a gente estiver pensando em investimento a longo prazo, né, de fazer aí uma aposentadoria. E a coisa ainda fica pior se a gente considerar colocar inflação nessa conta aqui. Então, olha, eu peguei a projeção que o governo tem da inflação para esse ano de 2020, a projeção é de 2%. Então, assim, é uma inflação até baixa, né, para os padrões brasileiros. Mesmo assim, com uma inflação historicamente baixa, de 2% ao ano, se eu pegar R$1.000 que estava investido na poupança, se pensar que dali um ano ele vale R$1.015,70, quer dizer, eu preciso de 1.020 para comprar as mesmas coisas apenas para manter o meu padrão de vida. Mas a poupança me rendeu R$1.015,70. Quer dizer, o meu poder de compra diminuiu, né? Eu vou conseguir comprar menos coisas com o mesmo dinheiro. Por isso que quando o pessoal às vezes fala, poupança, você está perdendo dinheiro. Não é que você tem R$1.000 lá e daqui a um ano você vai ter 990, né? Não é perder dinheiro nesse sentido. É perder o poder de compra do seu dinheiro. Então quer dizer, o seu dinheiro até se valorizou. Nesse exemplo, você tinha R$1.000, agora você tem R$15,70 a mais. Porém, esse ganho aí de rentabilidade que você teve não compra nem as mesmas coisas que você comprava antes. Você vai conseguir comprar menos coisas, então por isso que você perdeu o dinheiro, né? O seu dinheiro perdeu o valor, ok? E aí aqui só, né, um gráficozinho informativo aí que eu peguei no site da Ambima esse ano, né? A Ambima é a agência aí que regula os mercados de capitais no Brasil, para mostrar que a nossa realidade, digamos assim, ainda é muito triste. Por quê? Eu acabei de dar uma explanação aí da poupança para vocês, mas um estudo aí da Ambima mostra que 88% da população investe em poupança. Lembrando que tem um errozinho aí nesse gráfico da Ambima, porque pressupõe que um gráfico de pizza, né, dessa forma aqui, o somatório dele tem que dar 100%. Então, assim, a forma de mostrar está errada, mas os dados em si estão corretos, né? O que ele quer dizer aqui é que 88% da população investe em poupança. Apenas 6% investe em previdência privada, que já é uma opção melhor, 5% em títulos privados, que aí vai ter uma série de opções, mas também já é melhor do que a poupança, e 4% da população em fundo de investimentos. Aqui nem está a porcentagem de pessoas que investem na bolsa, eu vou mostrar depois, mas é menor ainda. Mas o que está querendo mostrar aqui é que 9 em cada 10 pessoas investem na poupança. Então essas pessoas estão perdendo dinheiro, né, ao longo do tempo, perdendo valor de dinheiro ao longo do tempo. Então, por que eu quis mostrar isso aqui? Mostrar que você que está aqui vendo esse vídeo, né, vendo esse curso, você já está um passo à frente, né? Já é um parabéns, porque você já está buscando ser uma pessoa diferente aí de 9 em cada 10. E seguindo aqui, agora sim é um gráfico para mim extremamente interessante, que mostra a porcentagem aí da população que investe na bolsa. Então esse gráfico mostra o quê? De toda a população de um país, quantas dessas pessoas investem na bolsa de valores. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, mais da metade da população, 65% das pessoas investem na bolsa de valores. A Austrália também, uma quantidade grande, Japão, Suécia, Suíça. E aí você pega uma outra base de comparativo, que é lá países como China, Índia e nós, que estamos lá embaixo, né? O Brasil, 1% da população. Então isso quer dizer, se nós temos uma população aí de 200 e poucos milhões de pessoas, a gente está falando que em média 2 milhões de pessoas só investem na Bolsa de Valores. E se pensar quando eu comecei, lá em 2007, 2008, esse número era de 350 mil pessoas. Então assim, a gente já melhorou muito, mas ainda tem um espaço amplo aí comparado com outras economias. Outro exemplo aqui, Coreia do Sul. Se pegar esse gráfico de 20 anos atrás, a Coreia do Sul era menos de 1% da população que conhecia a Bolsa de Valores, que investia na Bolsa de Valores. Hoje, olha, eles estão em 22, quase 23% e continuam crescendo. Então assim, a gente está muito atrás, mas você aqui assistindo esse curso está contribuindo para que esse número aí aumente. E por último, para finalizar, só uma curiosidade, até dezembro de 2018 no Brasil,
a gente tinha 800 mil investidores na Bolsa de Valores. Tinha mais gente na cadeia do que investindo na Bolsa de Valores. Olha que loucura. Mas tudo bem, curiosidades à parte, vamos seguir aí. Então vamos lá, pessoal. O que é uma ação? Né? Uma ação nada mais é que uma pequena fração aí de uma empresa. Então você tem uma empresa constituída lá, qualquer que seja o tamanho, seja uma Petrobras que é imensa, seja uma empresa de menor porte, uma ação é como se você estivesse comprando um pedacinho ali daquela empresa. É um título que dá direito de propriedade sobre a empresa. Até eu coloquei aqui, ó, antigamente uma ação era isso aí, ela era física, né? Ela era um papel, um documento, e se você tivesse posse desse documento, isso comprovava que você era dono de uma parte daquela empresa, né? Você era proprietário de uma fração de qualquer daquela empresa. Hoje em dia, a lógica é a mesma. A única diferença é que está tudo eletrônico, né? Hoje em dia você não tem mais esses papéis aí, isso virou peça de museu. Mas a lógica é igualzinha, não mudou nada. A diferença é que hoje eu vou lá, com um clique, eu adquiro ações de uma empresa e tenho direito de propriedade naquela empresa. Então, se essa empresa se valoriza, eu sou dono de uma fração dela e eu vou ganhar com isso. Se essa empresa distribui lucros, eu vou ganhar uma parte desses lucros, vai cair na minha conta. Tão simples quanto isso, beleza? Bom, então agora vamos às nomenclaturas das ações, né? O que eu quero dizer com isso? As ações elas têm um padrão de código aí, né, para serem representadas na Bolsa de Valores. O código é 4 letras mais um número. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Ó, Petrobras, na Bolsa de Valores, ela é Petro 3, Petro 4. Outro exemplo aí, a Magazine Luiza, na Bolsa de Valores, ela é MGLU 3. E por que é importante eu falar isso aqui para vocês? Porque vocês precisam saber esse código na hora de comprar. É esse código que você vai digitar lá no sistema da sua corretora para realizar a compra ou a venda de uma ação, ok? Então mais alguns exemplos aí, ó, a Ambev, o código dela ABEV3, o Itaú Unibanco, né, o código ITUB3, ITUB4, a rede, né, de farmácias aí, Raia Drogasil, RADL3, a Vivara, ó, Viva 3, Lojas Americanas, Lame 3, Lame 4, a empresa aérea Gol, Gol 4, né, GOLL 4. Então, só para ficar aqui alguns exemplos, né, para mostrar que o padrão é esse aí. Qualquer empresa que tem ações na Bolsa de Valores, as ações dela vão ter um código associado dessa forma, 4 letras mais um número. Beleza? Aí agora vem a questão dos tipos de ações. Então a gente vai ter basicamente aí 2 tipos de ação. As ações ordinárias, ou ações ON, como a gente costuma chamar, e as ações preferenciais, que são as ações PN. E vamos lá, vou explicar de maneira bem simples, resumida. Às vezes você bate o olho aqui e pensa, ih, meu Deus, isso aí é complicado, não estou gostando disso não. Relaxa que vocês vão ver que isso é extremamente simples, mas tem um conceito muito importante por trás disso aqui que vocês precisam compreender. Então, um resumo bem básico, simples aqui. Ação ordinária é a ação que dá direito a voto. Voto em quê, Michel? Voto em assembleia, né? Voto nas reuniões dessas empresas. E a ação preferencial, ação que dá direito, né, preferencialmente a lucros e dividendos. Então, para um exemplo simples aqui, se eu sou um grande investidor, eu tenho muito dinheiro, eu quero investir numa empresa para fazer parte da gestão dela, do dia a dia. Eu quero indicar um diretor para alguma área, alguma coisa assim. Essas pessoas, para elas é interessante uma ação ordinária. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que 100% das pessoas que vão estar assistindo esse curso não estão preocupadas, interessadas em assumir controle de empresa nenhuma. Então, você comprar uma ação ordinária não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ao passo que as ações preferenciais, elas dão direito a dividendos. E aí sim é interessante, porque eu como minoritário, né, que é o que a gente chama, são as pessoas comuns que compram uma quantidade pequena de ações, que estão mais interessadas apenas nelas se valorizarem para você lucrar, na distribuição dos lucros. É isso aqui que é importante para a gente. Então a gente tem que preferir as ações preferenciais na hora de escolher qual empresa que a gente vai investir, ok? Então só para aqui, ó, ficar claro, eu coloquei o exemplo aí, ó, a Petrobras, ela tem 2 tipos de ação, ação ordinária e ação preferencial, que está ali exemplificado, né, como Petro 3 e Petro 4.
Eu e qualquer pessoa pode ir lá na bolsa hoje e comprar ou uma ação Petro 3 ou uma ação Petro 4. Ou comprar até as duas, com a diferença que as minhas ações Petro 3 me dão direito a voto numa assembleia da Petrobras, que não faz diferença nenhuma na minha vida. Ao passo que uma ação Petro 4, quando a Petrobras distribuir lucro, eu vou ganhar sobre as minhas ações Petro 4. Então o objetivo aqui era só dar essa distinção, e porque às vezes você vai ver uma quantidade de números ali no final do código de uma ação que às vezes pode confundir. Por exemplo, Itaú Unibanco, você tem ITUB 3 e ITUB 4. A Uzi Minas, por exemplo, siderúrgica, ela tem o ZIN 3 e o ZIN 5. A CESP, que é a Companhia Elétrica de São Paulo, ou a Eletrobras, né, que provavelmente mais pessoas conhecem, elas têm CESP 6, ELET 6. O que é isso? 6, 5 e 4, para simplificar a história, né, para resumir, é tudo ação preferencial e significa a mesma coisa. Não se preocupem com isso. O importante é saber: 3, ação ordinária, 4, 5, 6, ação preferencial. Aqui também, só a título de conhecimento, existem algumas empresas que elas têm o que a gente chama de unit, que é o final 11. Então vai ser as 4 letras mais o 11. Então, por exemplo, o Banco Santander, na Bolsa de Valores, o código dele é SAMB11. A Klabin, empresa de papel e celulose, ela na Bolsa de Valores, o código dela é KLBN11. O que é isso? Uma unit, por resumo, é como se a empresa vendesse um pacotinho que lá dentro tivesse ações ordinárias e preferenciais. Então, basicamente, a unit ela vai te dar tanto direito a voto quanto direito a dividendos, né? Que no final das contas é o que a gente quer de verdade. Então, só para resumir, não precisa se assustar, não é nenhuma coisa esquisita, é apenas a forma como a ação é vendida, que não influencia, não tem diferença nenhuma, de certa forma, para as outras. E se você pensar, não existe muita lógica nisso de uma empresa vender ações que algumas dão direito a voto e outras dão direito a lucros e dividendos. Se você é proprietário, né, dono de um pedaço de uma empresa, você deveria ter tanto direito a votar quanto direito a receber lucros e dividendos dessa ação. De certa forma é isso que a unit faz, né? Ela reúne essas duas propriedades, digamos assim, numa coisa só. E para simplificar mais ainda, a Bolsa de Valores, ela fez o quê? Eu não vou entrar em detalhe disso aqui nessa aula, mas a Bolsa de Valores, ela estabelece alguns níveis de governança corporativa, né, para as empresas que estão listadas lá. Então, simplificando também, para não confundir muito a cabeça, quanto maior o nível de governança corporativa da empresa, melhor para nós como investidores e acionistas. E aí existe então o nível que a gente chama de mercado novo na Bolsa de Valores. E uma empresa que está nesse mercado novo, as ações dela não tem essa distinção de ordinária, preferencial e unit. Ela mitiga toda essa confusão, toda essa complicação aí que eu acabei de explicar. Então, algumas empresas na Bolsa de Valores, elas optam por aderir ao novo mercado. E em resumo, o que significa isso? Essa empresa não tem um código 3 ou 4, 5 ou 6, ela só tem um código que é de final 3. Então, esse exemplo aí, algumas empresas que fazem parte do novo mercado, a Ambev. A Ambev só tem um tipo de ação, é a ação ordinária Ambev 3, que dá tanto direito a voto quanto direito a lucros e dividendos. A Magazine Luiza também, só existe o código MGLU3. A mineradora Vale também só existe a Vale 3. Então eu fiz questão de explicar isso porque às vezes durante as suas pesquisas, depois que você aprender isso tudo, você vai começar a pesquisar, a buscar informações sobre empresas e você vai com certeza começar a se deparar com isso. E para não gerar uma confusão, eu fiz questão de entrar nessa parte mais teórica aqui para ficar claro. Então, por exemplo, a Ambev, alguns anos atrás, ela tinha as ações Ambev 3 e Ambev 4. E ela, como uma maneira de mostrar para os acionistas que ela é uma empresa transparente, não tem distinção entre tipos de acionista, ela escolheu por migrar para o novo mercado e trocar todas as pessoas que tinham ações Ambev 4 por Ambev 3 e transformar todo mundo na mesma coisa. A Vale fez a mesma coisa. Alguns anos atrás a gente tinha as ações Vale 3 e Vale 5,
que eram as ações preferenciais da Vale. A Vale fez a mesma coisa que a Ambev, resolveu aderir ao novo mercado e transformou todas as ações Vale 5 em Vale 3. Então hoje só existe Vale 3, é muito mais simples. A Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa mais nova na Bolsa de Valores. Então ela já iniciou na Bolsa de Valores no novo mercado. Então sempre só existiu MGLU3. Você nunca ouviu falar, nunca vai ouvir falar de MGLU4, 5, 6, o que quer que seja. Então isso é uma tendência. Você vai olhar as empresas que entram na Bolsa de Valores hoje em dia, isso já não existe mais. Você não vê mais código 4, 5 ou 6. E isso é uma grande vantagem. As empresas já aderem aí ao novo mercado e só tem um tipo de ação para não gerar confusão. A grande questão aqui é, se você quer investir em Itaú Unibanco, invista em Itube 4, não invista em Itube 3. Entenderam? Você está comprando a mesma empresa, porém quando você compra Itube 4, você tem benefícios que são mais atrativos para nós, investidores minoritários. A mesma coisa vale para a Petrobras, não é para não investir na Petrobras. Se você quer comprar ações da Petrobras, compre Petro 4 e não Petro 3, ok? Aqui tem mais uma informação também que é importante, de certa forma simples, que a gente tem o mercado que a gente chama de mercado à vista e o mercado fracionário. E o que significa isso? As ações na Bolsa de Valores, elas geralmente são vendidas no que a gente chama de lotes. Né? O que significa isso? Eu posso comprar uma ação da Petrobras? Posso. Só que o mercado à vista, essa ação é vendida em lotes de 100 ações. Então, geralmente a gente compra múltiplos de 100 de uma ação de uma empresa. Então, geralmente eu vou na bolsa e compro 100 ações da Petrobras, 200, 500, 1.000, 1.200. Né? Eu não compro 50, 42, 33. A grande maioria das pessoas compram no mercado à vista, que é esse mercado aí de lote múltiplos de 100. Então todos esses exemplos que eu dei acima aí de código de ações, Petro 4, Itube 3, Sambi 11, Ambev, Vale 3, Magazine Luiza 3, todas essas ações elas são negociadas em lotes de 100. Então eu vou lá, digito MGLU3 e posso comprar 100, 200, 300, 400, 500, qualquer número múltiplo de 100. Mas eu não consigo comprar uma ação da MGLU3. Eu não consigo comprar 10 ações da Ambev 3. Eu não consigo comprar 55 ações do Santander Sambi 11. Eu só consigo comprar múltiplos de 100. E para isso existe o mercado fracionário, que como o próprio nome diz, né, é comprar uma fração desse lote padrão. Eu só tenho dinheiro para comprar uma ação da Magazine Luiza. Tudo bem. Você vai fazer o quê? Você vai adicionar ao final do código da Magazine Luiza ou de qualquer outra ação a letra F, de fracionário. Então, se você tentar comprar uma ação da MGLU3, você não vai conseguir. O sistema da sua corretora, de qualquer corretora, não vai permitir. Mas se você quiser comprar uma ação MGLU3F, aí você consegue. Eu quero comprar duas, quero comprar 5. Qualquer número diferente de 100 e múltiplos de 100, você vai adquirir como? Colocando o código com F no final. Então, Vale 3F, eu vou lá e compro 15 ações da Vale. Você está adquirindo a mesma empresa, é a mesma coisa, são só formas diferentes de adquirir, ok? Eu gosto de dar como exemplo aqui, quando a gente vai no supermercado, não tem aquele caixa rápido lá de até 10 volumes? Se eu estou com o meu carrinho com 30 coisas lá dentro, eu não posso passar naquele caixa, eu tenho que passar no caixa normal. Mas no final das contas é a mesma coisa. Se tem uma pessoa com 5 produtos ali, ele vai lá e passa naquele caixa, entendeu? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É só por uma questão de quantidade, tem essa distinção aí na bolsa. Claro que tem uma diferençazinha pequena aí que eu vou explicar agora, mas o importante é você entender, você está comprando a ação da mesma empresa. Se eu tenho uma ação da Magazine Luiza e uma outra pessoa que tem 100, a única diferença entre nós dois é que ela tem mais ações do que eu. Porque se a Magazine Luiza for distribuir lucro, ela vai distribuir proporcionalmente, é claro, igualzinho para nós dois. Então agora, depois de explicado isso, né, qual que é a grande diferença? A maioria das pessoas, das grandes instituições, do volume de negociações, está no mercado à vista. E pode ficar tranquilo também que quando lá na frente eu vou entrar no sistema da corretora para mostrar para vocês, isso vai ficar mais claro. Aqui o objetivo é só falar o conceito.
eu tenho muito mais gente interessada em comprar e vender, muito mais ordens de compra e venda no mercado à vista do que no mercado fracionário. Então aqui só para dar outro exemplo para ficar claro, né, o mercado à vista é como se fosse aqueles grandes feirões de carros usados, né? Eu quero vender meu carro. Se eu vou num feirão desse que é enorme, tem um monte de gente lá interessada em comprar e vender, eu tenho muito mais chance de conseguir vender meu carro do que se eu colocar uma plaquinha de venda ali no meu carro e deixar no meu bairro ali parado esperando alguém passar e se interessar. Entendeu? A questão é essa, o volume de interessados de negociações está no mercado à vista e não no mercado fracionário. Mas na hora de ganhar dinheiro, de distribuição de lucros, isso tudo, eles são basicamente a mesma coisa. Beleza? E para finalizar, né? Então, mas Michel, se o mercado à vista tem mais negócios, é mais interessante, tem mais liquidez do que o mercado fracionário, então para que existe o mercado fracionário? Pela simples lógica, vamos imaginar o seguinte. Uma ação hoje da Ambev, por exemplo, é vendida por volta de R$14. Para eu comprar um lote mínimo no mercado à vista, eu preciso comprar 100. Então eu tenho que multiplicar 100 vezes 14. Né? Então eu preciso de ter R$1.400 para comprar um lote padrão de ações da Ambev. E às vezes eu não tenho esse dinheiro, Michel, eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho só R$700, eu não tenho 1.400. Ok, você pega esses R$700, vai lá no mercado fracionário, digita Ambev 3 e compra 50, né? Que é a metade aí que dá os R$700. Michel, eu tenho R$20 aqui para investir só, Michel. Tudo bem, você vai no mercado fracionário, digita Ambev 3F e compra uma ação da Ambev por R$14. Então essa é a questão. Para quem está começando e às vezes não tem um volume de capital tão grande, pode ser uma opção aí utilizar o mercado fracionário. Que fique claro, à medida que você vai evoluindo, construindo um patrimônio, claro, é sempre mais interessante, melhor utilizar o mercado à vista. Mas não tem diferença nenhuma, nada te impede de começar com pouco, começar no mercado fracionário. Até porque o F do fracionário também é de faculdade, é ali que você vai aprender. Você não precisa começar na Bolsa de Valores comprando um lote inteiro de ações. Compra uma quantidade pequena, vai aprendendo, vai se familiarizando com o negócio. Então, o fracionário nessa hora ajuda bastante. Beleza? Então, Michel, como que eu sei se uma empresa tem ação na bolsa e qual que é o código dela? Ah, eu trabalho numa empresa aqui, eu queria saber se ela tem ações na bolsa de valores para eu comprar, por exemplo. Então aí eu vou dar duas formas muito simples, né, de fazer isso. A primeira delas é, você vai no site da Bolsa de Valores, que é a B3, né, vou abrir aqui para vocês, ó, esse aqui é o site, ó, b3.com.br. Esse é o site da Bolsa de Valores de São Paulo, onde as empresas estão lá. Na página, isso aqui já é a página inicial, ó. Se você vier aqui, ó, empresas listadas. Ó, aqui você tem, né, em ordem alfabética aí, de numeração se for o caso, todas as empresas. Então eu quero saber se a Magazine Luiza tem ações na Bolsa de Valores. Eu vou lá na letra M e procuro aqui, ó, Magazine Luiza. Se eu clicar nela, aqui vai me dar uma série de informações como o código de negociações, ó, MGLU3, o nível de governança, lembra que eu falei para vocês? Olha lá, ela é uma empresa que faz parte do novo mercado, então essa empresa só vai ter ações com final 3. E além do mais, aqui tem uma série de informações interessantes, então já fica aí, né, tem aqui o resumo, né, do gráfico lá das cotações da empresa, por exemplo. Né, ó, pegando aquele exemplo lá, aqui, ó, o último preço dela na Bolsa de Valores, olha, R$ 80,18 cada ação. Então quer dizer, se eu quiser comprar um lote padrão de Magazine Luiza, eu preciso ter R$8.000. Gente, não é todo mundo que tem hoje R$8.000 para investir numa empresa. Então, mas eu quero investir na Magazine Luiza, eu gosto, eu acredito na empresa. Ok, o mínimo que você tem que ter para investir nela é R$80. E aqui você vai ter uma série de outras informações, dados econômicos financeiros. Mais para frente eu vou mostrar como utilizar isso aqui, pode ficar tranquilo, né? Então deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou pegar agora uma ação, por exemplo, letra P aqui, ó. Petrobras. Aqui, ó. Não, Petrobras Distribuidora é outra. Aqui, ó. Petróleo Brasileiro. Tá vendo? Olha o nível de governança dela. Não é o novo mercado, é nível 2. Por quê? Olha aqui, ó, código de negociação. Ela tem Petro 3 e Petro 4. Tá vendo?
Olha lá, ó. Tanto que aqui tem duas cotações diferentes, porque são duas ações diferentes. Lembrando, as ações são da mesma empresa, Petrobras. Só que quem compra Petro 3 está interessado em direito de voto, né? Em administrar o negócio da empresa. Quem compra Petro 4, que é a grande maioria, infinidade das pessoas que estão na bolsa, está buscando o quê? Se a Petrobras distribuir lucros, eu quero ganhar uma parte aí, direito meu de acionista que tem ações Petro 4, ok? E uma outra maneira também aí de você procurar saber se uma empresa tem ações na Bolsa de Valores é a área de RI, que seria Relação com Investidores. Toda empresa que abre capital, né, na Bolsa de Valores, ela é obrigada a ter, né, esse setor aí na empresa dela. Da mesma forma que uma empresa tem a área comercial, a área operacional, a área financeira, a área administrativa, de logística e por aí vai, as empresas que têm ações na Bolsa de Valores têm a área de relação com investidores. Então, se você vier aqui no Google e digitar aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, Vivara RI. E tá aqui, ó, Vivara RI. RI de relação com investidores. Então, se eu clicar aqui, vai para a área de relação com investidores da Vivara. Então, vai ter um monte de informações relacionadas a quem quer investir, né? Relatório aí de sustentabilidade, calendário aí de comunicações importantes da empresa, de distribuição de lucros, né? Tá vendo, ó? Comunicado ao mercado, redução de participação relevante, inauguração de lojas. Então, você como acionista da Vivara, por exemplo, você quer saber esse tipo de informação, olha. Aviso aos acionistas, juros sobre capital próprio, né? É uma forma aí de distribuir lucros também para as empresas. Então, se você é acionista de uma empresa, é só você digitar o nome dela no Google e colocar RI, que vai te jogar para uma página dessa daqui. E aqui, ó, se você olhar aqui, ó, tem lá o código dela, Viva3, e a cotação, R$ 22,22. Então, esses dias, por curiosidade, eu procurei uma empresa que eu fiz estágio em 2006, né? Isso tem 14 anos. E eu fiquei curioso, falei, será que essa empresa tem ações na Bolsa de Valores? Eu fui lá e digitei o nome dela aqui no Google e coloquei o RI. E para minha surpresa eu descobri que ela é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, que é, nesse caso aí, a Sondotécnica, né? E tá lá, ó, descobri que ela tem ações na Bolsa de Valores, ó. E aqui, para ajudar a reforçar o que a gente acabou de falar, ó, eles estão falando aqui, ó, existem 3 classes de ações. SOND 3, ordinária, nominativa, SOND 5 e SOND 6, que são preferenciais. Então, não precisa se preocupar com isso aqui, eu só estou mostrando, né, para vocês que isso quer dizer que ela tem ações ordinárias, SOND 3, e ações preferenciais, SOND 5 e SOND 6. Beleza? Então, se você quer descobrir se uma empresa tem capital aberto na Bolsa de Valores, quer saber mais informações sobre essa empresa para saber se é interessante investir ou não, a área de relação com investidores dessa empresa é uma fonte interessante e o site da B3, que é a Bolsa de Valores também. Seguindo aqui então, beleza, acabei de apresentar essa série de informações aqui, mas Michel, como que eu lucro com investimento em uma ação? Bom, basicamente aí a gente tem 2 formas, que são os lucros que essa empresa distribui ou a valorização das suas ações. Então, uma maneira da empresa distribuir lucros é o JCP, que são os juros sobre capital próprio, e uma outra maneira aí de nome mais conhecido são os dividendos. Juros sobre capital próprio e dividendos, em resumo, significa a mesma coisa. É a empresa querendo reverter parte do seu lucro para os acionistas. E por que existem essas 2 formas? Por uma questão mais contábil. Quando a empresa paga juros sobre capital próprio, ela pode descontar de imposto de renda. Então eu não vou aqui entrar nesse nível de detalhamento, mas o importante é saber que existe ou o pagamento de dividendos ou o pagamento de juros sobre capital próprio. Ambos são distribuição de lucros da empresa e eles são pagos por cada ação. Então a empresa vai lá e anuncia que vai pagar R$1 de dividendo por ação. Então se você tem uma ação, naquela data vai cair R$1 na sua conta. Se você tem um lote padrão de 100 ações dessa empresa, na data que ela informar vai cair R$100 na conta da sua corretora. Porque é R$1 por ação e você tem 100, que é o lote padrão. E assim sucessivamente. E aí tanto faz se for juros sobre capital próprio ou dividendos. Beleza? E a outra forma de ganhar
é com a valorização das ações. Quer dizer o quê? Eu compro uma ação a 10 e se eu consigo vender ela a 15, vender ela a 20, eu vou aí lucrar com essa diferença. Então eu coloquei aqui um gráfico, né, só para mostrar para vocês, exemplificar aqui. Imagina a pessoa que comprou lá no comecinho ali de 2013 algumas ações dessa empresa, se ela resolveu vender ali na metade ou no final do ano, essa pessoa ganhou com a valorização dessas ações. Se essa pessoa não vendeu e continuou com essas ações, porque ela acreditava que valia a pena e deixou para vender, por exemplo, em 2007, ela ganhou mais ainda com a valorização dessas ações. E durante todo esse período que essa pessoa foi dona, né, foi proprietária dessas ações, se essa empresa distribuiu dividendos ou juros sobre capital próprio, ela também ganhou dinheiro toda vez que essa empresa distribuiu lucros. E aí, se você pegar uma pessoa que, por exemplo, investiu ali em 93 nas ações dessa empresa e ela guardou ali durante 10 anos e foi vender lá em 2003 essas ações dela. Essa pessoa foi dona dessas ações, né, de uma fração dessa empresa durante 10 anos, mas na hora de vender, se for olhar, ela não ganhou quase nada. Então pode-se dizer que essa pessoa não foi muito feliz ao lucrar com a valorização dessas ações. E aí você pode pensar, pô, então essa pessoa fez um mau negócio, né? Pô, 10 anos ali com o dinheiro parado e não ganhou nada. Não é verdade. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele não mostra isso, né? Claro, é um gráfico só com a cotação, mas ao longo desses 10 anos, essa empresa pagou dividendos e juros sobre capital próprio. Então, ao longo desse período aí, de tempos em tempos, sempre estava caindo dinheiro na conta dessa pessoa através dos juros e dividendos aí que essa empresa distribuiu, ok? Então fiz questão de falar isso porque é sempre importante a gente saber que existem duas maneiras de ganhar dinheiro. E vocês também vão ver que tem estratégias distintas. Tem gente que entra na bolsa interessada única e exclusivamente na valorização das ações, tem gente que só quer saber dos juros e dos dividendos, e também tem gente que quer, claro, sem dúvida, as duas coisas, quer ganhar tanto com a valorização quanto com a distribuição aí de lucro das empresas. Beleza? Ok, seguindo em frente então, abertura de capital das empresas, né? Por que uma empresa abre o capital dela na bolsa? Por que algumas empresas têm ações na bolsa de valores e outras não? E aí, antes de mais nada, né, vou só falar o conceito aí do IPO, né? Porque é uma sigla que, à medida que você começa a se interessar mais pela bolsa de valores, você vai ouvir falar de vez em quando, né? Ah, tal empresa fez um IPO na bolsa de valores. O que é isso? É a sigla da Initial Public Offering, que seria ali a oferta primária de ações, né? A oferta inicial de ações, que geralmente é marcado por essa cerimônia lá do pessoal apertando o botãozinho lá na B3, né? Exemplo dessa foto aí do IPO da Centauro, rede de materiais esportivos. E é o momento em que a empresa coloca, né, ações aí no mercado para quem quiser ser sócio dessa empresa. Então, um resumo aí só para conhecimento geral e compreensão. Vamos pensar numa empresa que quer crescer, né? Ela quer expandir seu negócio e provavelmente essa empresa vai precisar de dinheiro. Ela tem, de maneira resumida aí, seria duas opções de captar esse dinheiro para financiar esse crescimento dela. Ela pode ir num banco e pedir dinheiro emprestado, e isso quer dizer que ela vai ter que pagar juros sobre esse empréstimo, ou ela pode ir na bolsa de valores captar esse dinheiro através de um IPO. E quando ela faz esse IPO, o que ela está fazendo basicamente, né? Ela está dando a qualquer pessoa o direito de ser sócio dela naquele negócio. Então ela forma assim, né, uma parceria aí de risco e lucro para o negócio dela. Então o que ela quer dizer? Olha, eu tenho um projeto aí de expandir, de crescer essa empresa. Eu estou te dando aqui a oportunidade de ser meu sócio. Eu tenho um projeto aqui para essa empresa, né, um plano, e se tudo der certo, a gente vai lucrar lá na frente, as ações vão valer mais, eu vou distribuir mais lucros e todo mundo sai ganhando nisso. E aí, então, dessa forma, ela vai na bolsa e adquire novos sócios. São pessoas que pegam o dinheiro delas e compram essas ações, né? Então ela basicamente está dando o dinheiro dela para a empresa financiar essa expansão, esse crescimento dela aí. Ok? Então, por último aí da nossa parte teórica, vou falar para vocês rapidamente sobre a B3, que nada mais é do que a antiga Bovespa, né? Que a vida inteira a gente ouviu falar, a Bovespa é a mesma coisa, só que hoje ela tem o nome de B3. E a B3 foi formada pela fusão da Bovespa
mais a BMF, que seria a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é de certa forma uma bolsa de valores, mas que negocia outras coisas, como por exemplo contratos de café, de dólar, de milho, soja e por aí vai, não é o caso desse vídeo aqui, e a CETIP, que de certa forma também é como se fosse uma bolsa de valores, mas para títulos de renda fixa. Então juntaram essas três empresas aí e criou-se a B3, que hoje é uma empresa de capital aberto. Então você pode investir na B3 se você quiser. O código dela aí, que não são 4 letras, é a B3SA3. Então hoje a B3, a Bolsa de Valores, ela é tudo eletrônico. Hoje aquela sede da antiga Bolsa de Valores que fica lá em São Paulo, virou basicamente um museu. Não tem mais aquele monte de gente gritando, papel para cima, gente no telefone gritando, compra não sei o que, vendo, Isso não existe mais. Hoje é tudo eletrônico. A sede deles virou um museu, um local de visita. E se você pensar, hoje a gente tem em torno de 400 empresas listadas aí na B3, empresas que têm capital aberto, ações para a venda aí na B3. Nos Estados Unidos são mais de 6 mil. Só para vocês terem uma ideia da diferença. E aí, pessoal, uma informação importante, a B3, ela tem horário de negociação. Eu não posso, se eu quiser 8 horas da noite, ir lá e comprar uma ação da Petrobras ou vender minhas ações da Magazine Luiza, por exemplo. Da mesma maneira que se eu quiser fazer isso no sábado ou no domingo, não tem jeito. Então, só para mostrar para vocês, como que eu vou saber então, Michel, o horário de negociação da Bolsa de Valores? Você vem aqui no site da B3, Eu vou fazer aqui no site da B3, da Bolsa, mas você pode fazer isso no Google também, vai dar a mesma coisa, Mas se eu digitar aqui, horário de negociação, e já caiu direto ali, Então, mercado à vista, lembra que eu falei para vocês, mercado à vista e mercado fracionário, a bolsa até distingue os dois aqui, estão em duas linhas diferentes, mas o horário de negociação dos dois é quase igualzinho. Tem só uma diferença de 10 minutos ali no cancelamento de ofertas no aftermarket. Não precisa se preocupar com isso, isso não vai fazer diferença na sua vida. Para propósitos desse curso aqui, que é introdutório, não tem que se preocupar. Mas então vamos lá, desse monte de informações aqui, a coluna que importa para a gente é essa de negociação. Então, o mercado abre às 10 horas da manhã e se encerra às 16h55. E só importa para a gente esses dois primeiros aqui, tá, pessoal? Todos esses outros aqui, para quem está começando, que é o propósito aqui, não vem ao caso, tá? Não precisa se preocupar. Beleza? Então, só para ficar claro aí, o horário de negociação de 10 às 4h55. Se eu quiser comprar uma ação 9 horas da manhã, não tem jeito, eu tenho que esperar até 10 horas. Se eu quiser comprar ou vender uma ação às 6 horas da tarde, não tem jeito, eu tenho que esperar 10 horas da manhã do dia seguinte. E ponto final. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a parte teórica do curso. A bolsa é feita de muito mais informações, detalhezinhos do que isso, mas eu tentei resumir, colocando apenas o imprescindível. Eu dou esse curso há muitos anos e eu tenho certeza de que eu não deixei nada importante de fora, nem coloquei nada a mais do que você precisa saber para começar. Claro que com o tempo é sempre importante e interessante você ir aprendendo cada vez mais. No meu canal eu tenho vídeos mais intermediários, avançados aí nesse quesito, e você vai evoluindo passo a passo. Mas eu te garanto, dá para passar a vida inteira sabendo só essas informações aqui e ganhar dinheiro, montar uma aposentadoria, fazer o que você quiser utilizando a Bolsa de Valores. Beleza? Então vamos agora para a parte prática, gente.